Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Bruna Chiles e nessa aula nós iremos aprender os tipos de discurso e funções da linguagem. Pessoal, é muito tranquilo os tipos de discurso, tá? Nós temos apenas 3 tipos de discurso. Nós temos aqui o discurso direto, que é justamente aquele discurso ali que você também pode servir para usar como citação ali na redação, tá? Eu não indico usar o discurso direto, e sim o indireto, e eu vou explicar para vocês o porquê. Tá, mas independente ou não, aqui é para que vocês possam conseguir diferenciar aí o direto do indireto. Então, vamos lá? Pessoal, o direto, o personagem da história tem espaço para expor as suas ideias sem a interferência dos ideais e valores do narrador. Ou seja, a ideia ali vai ser transmitida com as palavras escolhidas pelo indivíduo descrito. Nesse caso, é interessante notar que os protagonistas, os coadjuvantes da história ganham a oportunidade de se expressar fiel e livremente. Assim, as suas falas não são uma projeção, tá? Da opinião ali do narrador, mas é da personalidade mesmo. E ali sempre vai ter os verbos, né? Os verbos de sente, os verbos de dizer, né? Nós vamos ter ali os verbos fala, conta, declara, pergunta, indaga. E aí nós vamos ter também as marcas ali dos sinais ali, como as aspas e os travessões, tá? Então, vocês vão ver aqui, ó, por exemplo, quando eu tenho um discurso direto, eu, sendo narradora, eu vou ter que trazer a fala daquela pessoa, tá? Entre aspas, e eu vou ter que trazer essa fala de forma fielmente. Eu vou ter que ali cumprir toda a sequência falada por ela, os erros, as vírgulas, tudo. Por exemplo, vou dar um exemplo básico. Na educação, quando nós fazemos o memorial ou o portfólio aí, que é exigido, né, tanto aí no CMES e agora até algumas escolas já estão exigindo, nós devemos colocar a fala ali da criança. E essa fala, ela deve ser respeitada na íntegra. Nós colocamos ali essa fala, entre aspas, e nós colocamos ali os errinhos do jeito que a criança vai falar. Se ela fala professora, você vai colocar professora, entendeu? Nós vamos obedecer justamente essa ideia transmitida ali, que foi escolhida pela criança, sem causar nenhuma interferência na fala. Então, a fala direta é justamente isso. Olha o exemplo aqui, ó. Então, Marília afirmou veemente. Quando é falado aqui, ó, aqui quem fala essa fala é o narrador, tá vendo? E então Marília afirmou veemente. Mas aqui eu já tenho a fala da Marília na íntegra, usada pelo travessão, ó. Você não pode falar isso sobre nossa filha. A gente ama ela independente das suas ignorâncias, homem. Nesse momento, o homem se calou. E aí volta de novo, né? Quem, ó? O narrador. Mas aqui, essa fala do travessão aqui é a fala da Marília de forma íntegra, da forma que ela falou. E aí vocês podem perceber que o autor, ele coloca falar, olha aqui com acento, né? Ele escreve da forma que ela falou. A gente, né? Que é coloquial, tá vendo? Já o indireto, ou seja, vai perder essas marcas típicas ali do narrador. Eu vou trazer um discurso indireto, e aí eu retiro a aspa, retiro o travessão, e aí o que acontece? Há uma interferência por parte do narrador. E aí, se há uma interferência por parte do narrador, eu vou trazer ele só a ideia que ela falou. E aí, nesse caso, eu já vou trazer o quê? De forma coerente, culta. Olha o exemplo. Marília afirmou que o homem não poderia falar aquelas coisas sobre a filha. Disse ainda que o amor deles pela garota era independente das ignorâncias que o marido construiu ao longo da vida. Então, aqui, se vocês notarem, não há, né, os erros ortográficos, a forma de dizer, não há aquele agente, então é uma forma culta, mas vocês conseguem entender que ele traz aqui a ideia que ela falou da mesma forma, ele não mudou a ideia, simplesmente aqui teve a perda mesmo da marca típica ali, da fala dela, o formato de falar, o formal, o uso coloquial, né, da palavra ali, a forma que ela falou foi perdida. Porque ele interferiu e falou com as próprias palavras dele, né, o que ela havia dito. Então, é justamente isso, direto, nós vamos respeitar ali a fala fiel, tá, do nosso autor, ou quem que seja que esteja falando, tá? Então, é justamente isso ali na redação, quando você vai fazer uma citação de alguém de forma direta, você vai colocar aspas, e você tem que trazer da mesma forma na íntegra, as vírgulas no lugar, as falas da mesma forma, não pode inverter, tem que ser tudo ali respeitado. E quando você faz a citação indireta, você pode ali sim, né, dar credibilidade àquele autor e colocar ali a ideia dele da sua forma. Então, é bem mais fácil fazer ali a citação indireta.
E aí, nós também temos, para finalizar o discurso direto, o indireto livre, tá? Ou discurso direto e indireto, que é a mesma coisa. É quando o narrador traz as falas com a marca da expressão e a subjetividade do personagem. Só que aqui é uma mistura de falas, uma junção. E aí fica quase impossível distinguir aqui quem que é a voz que está presente, se é a do personagem ou se é a do narrador. Há uma mistura. Olha o exemplo. E Marília tinha muita raiva dentro de si e se esperava com o marido. Como você pôde, homem, dizer essas coisas sobre nossa filha? A mulher estava atordoada e não se continha. Nós a amamos independentemente dessas suas ignorâncias. Ou seja, fica uma frase intercalada do narrador com o personagem com o narrador. E aí, quando você não faz a leitura do direto e o indireto antes, se você vai direto para o indireto livre, essa marca ela se mistura. Há uma junção ali da mistura que acaba o quê? Se tornando quase impossível a gente conseguir identificar quem é quem, tranquilo? E aí, nós vamos falar um pouquinho das funções da linguagem, tá? Esse conteúdo é muito tranquilo e ele cai muito, é muito cobrado aí pelas bancas, pelos certames, tá? Sempre, com certeza, vai ter alguma questãozinha aí sobre funções da linguagem. As funções da linguagem, nós relacionamos ela aí a alguns principais elementos, que é o quê? O emissor, o enunciador, ou seja, refere-se à pessoa que está escrevendo ou falando ali o processo, né? Professando ali o discurso. O código é a ferramenta comunicativa utilizada para transcrever a mensagem. Pode ser um artigo, as palavras, né, vão representar também um código, e assim vai. Meio ou canal vai ser o instrumento que nós vamos utilizar para transmitir a mensagem. Nesse caso aqui, eu estou usando o instrumento, né, de live, de YouTube, o canal mesmo, tá? A mensagem vai ser o quê? O que se fala, o conteúdo a ser transmitido. No caso aqui, seria a nossa aula, né, língua portuguesa. E o receptor interlocutor é aquele, o público-alvo, os leitores, o ouvinte, você que está aí do outro lado me ouvindo. E o contexto, ou seja, o contexto é todos os elementos citados anteriormente. O contexto, no caso, é o resumo, a escrita objetiva, o aprendizado aí de tudo que é falado. E aí, claro que esses 6 elementos são importantíssimos para a gente aprender cada função da linguagem. E aí nós vamos começar. As funções da linguagem são 6, e você tem que ficar bem atento aí a cada uma. A emotiva é também chamada de expressiva, não esqueçam, tá? Ela tem como foco aí principal o emissor da mensagem. Então, olha aqui, ó. A emotiva, vocês vão lembrar que ela também pode ser chamada de expressiva, tá? E ela tem o foco em qual? Ela vai ter o foco no emissor, tá? Ou seja, no eu. Aqui, nós vamos ter a característica do egocêntrico, tá? É o eu ali preocupado em falar como está a sua vida. Ele vai dar características, expressividades ali, por exemplo, do dia a dia, os seus sentimentos, vai dar juízo de valor, vai ser opinativo, vai ser cheio de melancolias, vai ser cheio ali de nostalgia, subjetivo. Então, o eu sempre vai estar presente aqui nessa figura, né, nessa função da linguagem. Já a apelativa, pessoal, ela também recebe o nome de conativa. Cuidado para não confundir conativa com conotativa, que não tem nada a ver. Conativa vem de apelar, persuadir, a mesma coisa que apelativa, enquanto conotativa é aquele do sentido figurado, lembra lá? Que é o com mentira, começa com C e é com mentira, que faz ali a diferenciação do denotativo, que é o de verdade, o sentido do dicionário. Então, cuidado para não confundir conativa com conotativa, ok? A apelativa é justamente aquela função de linguagem que vai tentar ali te persuadir. Ela está referente ali ao receptor, porque é você que recebe aqui as minhas mensagens te induzindo se você vai assistir ou não essa aula, se você vai comprar algo ou não que passou na televisão. Então, aqui justamente está as propagandas, os anúncios publicitários, que justamente vai ficar ali o tempo todo te invocando e tentando te convencer a gastar ou comprar algo ou fazer algo. Então, essa é a função apelativa, tá? Ela tem a função principal de convencer o receptor. Depois nós temos também a metalinguística. A metalinguística, ela vai confundir um pouquinho com a referencial, então vocês têm que ficar bem atentos. Ah, professora, qual é o elemento da metalinguística que está relacionada? Ela está relacionada com o código, porque a intenção dela, principal aqui, pessoal, vai ser que vai ser explicar o código, vai ser explicar aqui qual que vai ser a descrição da mensagem. Então, aqui, por exemplo, quando o escritor fala sobre o processo de escrita, ele está enfatizando o código, ele está explicando como que usa esse código.
um programa de TV que discorre sobre outros programas de TV, propagandas que falam sobre propagandas, são modelos de metalinguística, ou seja, um código está explicando outro código. Se eu estivesse falando aqui numa aula de língua portuguesa, como é a língua portuguesa, eu estou usando o próprio código de língua portuguesa para explicar. Então, isso é uma metalinguística. E na maioria das vezes, a metalinguística ela vai estar usando o verbo ser. Sempre ali, na maioria das vezes, ela vai estar começando ali, são, tá? Então, fiquem atentos em relação a isso. Já a fática é muito fácil. A fática, ela está relacionada ali com o canal. Então, o elemento principal da fática é o canal. Ou seja, um vizinho sobre o canal com perguntas gerais. Como está muito calor hoje, não é? E o outro prossegue com um assunto esparso. Realmente, espero que chova. Então, aqui, por mais que ele esteja preocupado com o canal ali, a função fática, ela predomina a interação social, a comunicação. Ela está ligada ali ao diálogo, às conversas, às perguntas, né? Então, ou seja, o objetivo da conversa é manter o canal aberto entre uma pessoa e outra, né? Para manter o ambiente agradável ou por educação. Então, a fática é justamente isso, um diálogo, uma comunicação. E a última, que é referencial, ela está preocupada ali com o elemento referente, o referente, tá? O que está sendo referenciado? O que está sendo falado? O principal objetivo dela aqui, pessoal, já não é explicar, e sim informar. Vocês vão lembrar aqui, ela vai informar algo. Então, a principal característica dela é justamente denotativa, do sentido lá do dicionário. Ela vai ser impessoal, ela não vai ter emoção, ela vai ser objetiva. Eu posso falar que ela vai ter textos jornalísticos, materiais didáticos, ela pode ser uma leitura ali fluida, transparente, de interpretação única. Então, são aqueles textos mesmo que realmente ali, ele vai estar ali informando. Pode ser uma notícia falando do aumento da gasolina, do aumento do gás, alguma coisa nesse sentido. A referencial, ela sempre vai estar ali para te informar sobre algo. Vai ser um texto utilitário, ok? Vamos fazer uma questãozinha, então? Nós temos a poética ainda. Antes da questãozinha, vamos fazer a poética. A poética, pessoal, ela é também chamada de estética, tá? Então, não vamos esquecer, não, porque pode aparecer lá na sua prova com essa outra nomenclatura, estética, tá ok? Ela enfatiza a mensagem, justamente isso mesmo. Ela vai possuir ali uma criatividade, por se tratar o quê? De poema. Então, ela vai estar preocupada ali com o ritmo, com os versos, a liberdade de expressão, a interpretação, e com certeza também vai estar ali, né, presente nas propagandas também, porque ela tenta impressionar o interlocutor pela aparência, a sonoralidade, a construção visual da mensagem, seguida ali, né, em versos, um embaixo do outro, em rimas. Então, ela é bem tranquila e na maioria das vezes é a menos cobrada, porque praticamente hoje, né, as bancas quase não trazem mais ali como texto um poema. Sempre gostam de trazer ali, né, as dissertações argumentativas, ou expositivas, um artigo de opinião, uma crônica, né? Então, ela quase não é cobrada. Vamos ver aqui uma questãozinha, bem simples. O telefone tocou. Alô, quem fala? Como? Com quem deseja falar? Quero falar com o senhor Samuel Cardoso. É ele mesmo. Quem fala? Por obséquio. Não se lembra mais da minha voz, seu Samuel? Faça um esforço. Lamento muito, minha senhora, mas não lembro. Pode dizer-me de quem se trata? Então, o que acontece? Aqui, nós temos que função. Aqui eu não tenho uma metalinguística, né, tentando explicar o código, nem nada. Eu não tenho aqui um referencial, falando de um referente, informando sobre ele. Eu também não tenho algo aqui emotivo, que fala do eu, com subjetividade, que vem falar aqui de nostalgias, de sentimentos. Eu não tenho isso aqui presente. Também não tenho a conativa, que é a apelativa, que fica induzindo o nosso receptor a comprar algo. Aqui eu só tenho o quê? A fática, né? Aqui é predominante a função fática, porque há o quê? A presença dos diálogos, da comunicação aqui, Então, aqui ele fica preocupado com o canal, em estabelecer essa comunicação. Certinho, pessoal? Espero que vocês tenham aprendido. Até a próxima aula. Tchau, tchau para vocês.